Deus é bom. Quem sempre serviu água, agora alguém vai servir. É sempre assim. Paz do Senhor, igreja. Deus é bom. Deus é bom. Eu estava ali, o pastor Luiz foi orar comigo. Gente, mas vocês ficou grande demais. Misericórdia. O pastor Luiz foi orar comigo e falou assim, Deus te deu um presente hoje, né, meu filho? E eu confesso para vocês que eu nunca soube reconhecer isso da parte de Deus. Eu nunca soube reconhecer o presente que Deus me deu. Eu sempre vivi uma vida de ingratidão, sendo ingrato com Deus e, consequentemente, com os meus irmãos. Mas Deus, Ele é um Deus de segunda chance. Eu creio que Deus, Ele vai fazer na minha vida, porque eu quero, eu desejo, porque eu cansei, irmão. Cansei de ser uma árvore que não dá frutos. Eu cansei de ser uma árvore que ela é podada, mas ela não cresce. E Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida, restaurando os relacionamentos. Hoje, todos que estão aqui, a maioria, que está aqui na igreja, são pessoas que eu já tive atitudes que desonrou a Deus, pessoas que muitas das vezes me honrava e eu não entendia isso, porque os olhos tampados, a vida espiritual toda bagunçada, e hoje eu tenho a certeza absoluta que nós cristãos não vivemos em cima dessa terra sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz. O Espírito Santo é que nos leva a lugar que você esteve, onde você desonrou e trouxe honra. E eu tive nessa igreja, estou nessa igreja desde o começo. E por uma decisão minha, eu saí. E o Espírito Santo trabalhou comigo fora daqui. Eu fui muito amado fora daqui, muito amado, muito ensinado. E a primeira frase que eu recebi quando eu saí daqui foi, no lugar que eu estava, que eu não teria, aqui você não tem o que você quer, aqui você vai ter o que você precisa. E foi 1 ano e 6 meses estudando sobre o Espírito Santo. E Deus, Ele é um Deus de segunda chance, irmão. Eu vivo isso. Eu vivo hoje a segunda chance de Deus na minha vida. Na minha vida. E todos os dias eu falo para o Espírito Santo, no tapete da minha casa. Espírito Santo, eu nunca mais largo do Senhor. Eu nunca mais largo do Senhor. Porque o Senhor sabe, se eu largar do Senhor, o que acontece? Eu, no mês da obediência, porque mês passado era Deus em primeiro lugar. E quando mudou a temática da igreja, eu esqueci que mudava todo mês. Quando falou de obediência, eu falei, Senhor, logo eu falar de obediência. E o Senhor falou assim, você, porque você vive uma nova estação. Você não é mais vítima. Você saiu da fila da vítima. Você foi vítima por muitos anos. Mas sair da fila da vítima, do vitimismo, depende de nós. Depende de nós. Sair da fila da bênção depende de nós. Márcio, obrigado, irmão, por ter vindo. Deus te abençoe. Meu companheiro de curso. E eu tenho desfrutado isso. E Deus, o Espírito Santo ardeu no meu coração de 2 versículos, que está em Lucas, versículo 30. Você coloca aí, Bruno, por favor. É semelhante a um homem edificado uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrochou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrochando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, como eu disse para vocês, eu não estou mais na fila do vitimismo. Mas por muitos e muitos anos,
sem entender o propósito de Deus na minha vida, o processo de Deus na minha vida, eu trouxe grande ruína para minha casa. Porque, por decisões não pautadas na palavra de Deus, por decisões que eu não buscava o conselho de Deus, a instrução de Deus. Eu fazia as coisas na força do braço. Como eu disse para vocês, eu estou nessa igreja desde que ela foi fundada, em 2016. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu creio que eu fui o primeiro a ser chamado para trabalhar aqui. E eu lembro que nesse estacionamento, o pastor Luiz estava saindo à noite, ele parou o carro e falou para mim assim: para você trabalhar comigo, você vai ter que consertar a sua vida. E isso levava tempo. E eu nunca entendi isso, irmãos, porque eu nunca tive um pai. Já tudo bem resolvido entre eu e Deus sobre isso. Mas eu nunca tive um pai para me dar direção. E eu tirei de um livro que eu estou lendo, que um homem, ou uma mulher, mas no meu caso, um homem que vive sem a paternidade, que é constituída por Deus, ele tem dificuldade com proteção, direção e limites. Eu, quando recebi isso do pastor Luiz, eu entendia como uma afronta. Mas o que ele queria? Que eu arrumasse para que eu fosse protegido, né, pela palavra. Ele sempre me instruiu a ler a Bíblia, sempre me instruiu a fazer curso, sempre me instruiu a fazer o seminário, sempre... Ele ficava aqui, irmãos, numa mesinha, eu limpava a igreja, pegava aquela mesa do som, colocava aqui. Às vezes eu limpando a igreja e ele sentado aqui. Aí teve um dia que eu desci a escada ali, todo... Porque a carência é muito grande. Quando você não tem um pai, você pega aquela referência que era para ser de Deus na sua vida, você traz ela como pai. E assim, o pastor Luiz ele é meu pastor, eu já entendo isso, mas eu sofri muito com isso, irmãos. E eu estava aqui, desci, que eu tinha uma decisão para tomar com a Gabriela. E o pastor Luiz, falei: pastor, eu queria ver com o senhor, porque eu queria fazer assim, assim, assim com a Gabriela. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Você falou com a sua esposa? Eu falei: não. Mas como assim? Aí eu todo carente. Como assim, pastor? Eu não acho nada. Eu não tenho autoridade para entrar na sua casa. Hoje eu entendi que o destino que o pastor Luiz queria me dar era que eu orasse com a minha esposa e o destino viesse daqui. Porque Deus, ele é um Deus de destino. Hoje eu entendo que se eu tenho algo para decidir com a minha esposa, e nós vamos melhorar muito nisso ainda, em particularidade eu preciso de sentar com a minha esposa, eu preciso de ter uma comunicação com a minha esposa, e a resposta vem daqui. Porque aqui eu encontrei o pai e o filho, trabalhando juntos, e o Espírito trabalhando em nós, quando nós permitimos. Porque não... Hoje eu falo isso com toda certeza, a maioria que está aqui, e eu uso muito a igreja porque o alicerce que Deus quis me dar foi nessa casa, e eu não entendia isso, mas hoje eu me recuso a viver uma vida sem a direção do Espírito Santo. Eu não vivo, eu sou muito, eu tenho muito ímpeto, sabe, irmãos? Eu preciso de meu domínio próprio, eu preciso ser muito, mas muito controlado em jejum e oração. É jejum e oração, irmão. E às vezes eu vou lá e... Aí eu volto, vou lá para o tapete lá da sala à noite, o Espírito Santo fala: volta amanhã e arruma cedo. Vai lá. Porque é prática, irmãos. É prática. Eu vivi fazendo coisas erradas na minha vida até pouco tempo. Cheira tinta nova, o novo Hugo. Então eu vivi praticando coisas erradas. Isso vira um hábito na nossa vida. Assim como o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ele também se torna um hábito. Mas é um hábito prazeroso. É um hábito onde você desonrou, você traz honra. Um hábito onde você dava a palavra e não cumpria. Hoje você pensa para dar, você ora para dar, você busca a direção do Espírito Santo. Porque, irmãos, eu perdi muito tempo. Eu não entendia a graça de Deus sobre a minha vida. Eu não entendia. Hoje eu olho para a minha casa, eu vejo a minha esposa, eu vejo o meu filho, eu vejo a minha filha. Hoje eu estava à tarde lá lendo, estudando, e a minha filha vinha toda hora e me abraçava.
E hoje é meu aniversário. E eu não conheço o meu pai biológico. Vi ele uma vez. Nunca tive intimidade com ele. E eu fui criado por um homem que me deu um nome, está na minha identidade, está bem resolvido. Mas eu nunca ganhei um abraço de um pai. Nunca ganhei. No dia do aniversário, dia das crianças, nada. Nós éramos conhecidos como... Eu, particularmente, eu era conhecido como Hugo Mochila. Eu vivia nas casas de um e de outro. Porque a gente sofreu muito, irmãos. Sofreu muito. Muito. Eu, meus irmãos. Mas a história não é só minha. Não sou só eu que sofri. Aqui todos têm uma história. Todo mundo tem uma história. E aí eu olho para minha casa, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho um filho, hoje eu tenho uma filha. E eu vou repetir tudo aquilo que eu recebi? Tudo aquilo que eu recebi? Deus fala para mim assim, meu filho, hoje você é pai. Você não cria um filho, você cria um próximo pai. E é isso que você quer dar para o seu filho? A mesma coisa que você recebeu? E eu ouvi esses dias um pastor ministrando e eu repito, meu filho, tem um pouco de paciência com o pai. O pai está aprendendo. Mas a graça de Deus ela é tão grande sobre a minha vida que ele me deu um filho maravilhoso, um filho que ora por mim. Meu filho, ele ora por mim. Hoje, antes de eu sair à tarde de lá para cortar o cabelo, ele falou, pai, que Deus te abençoe hoje. Deus guarda o Senhor. E tem hora que meu filho ele é meu pai. Porque a gente espera isso de um pai, né? Eu lembro que quando eu fui casar com a Gabi, a gente estava preparando para sair de casa, nós não casamos depois. A palavra mais abençoadora que eu recebi desse pai que me criou, chama José ele, e hoje está bem resolvido entre eu e ele. Ele falou assim para a Gabi e para mim, você vai casar com o Hugo? Gabi, a gente está olhando lugar para morar, não sei o quê. Ele não vai dar conta de comprar um litro de óleo. E a energia da sua casa vai viver cortada. Irmãos, eu vivi isso a minha vida toda. Eu vivi isso a minha vida toda. Só que hoje eu desfruto de um amor tão grande. Um amor tão grande. E eu quero aqui fazer uma coisa que eu nunca fiz. Quando foi para mim voltar para essa igreja, o diabo, nós permitimos que o diabo elimine os nossos corações. E o diabo falava assim, você vai voltar para aquele lugar onde você não foi amado, onde você foi rejeitado. Interessante, irmão, que eu nunca fui rejeitado. Todos aqui me amou, pelo contrário, é eu que não soube ser amado, foi eu que não reconheci o ser amado, foi eu que não reconheci o processo do Senhor, porque existe processo, existe propósito, existe promessa. Não tem como você viver propósito se você não passa pelo processo. E anda junto processo e propósito. E promessa. O pastor Hernando Dias Lopes esteve aqui um mês atrás e ele falou uma frase que eu nem anotei, pastor Luiz, mas ficou no meu coração. Realidade de vida e promessas de Deus são a mesma coisa. E hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo isso. O diabo não tem poder mais de minar a minha mente. Hoje a minha mente e o meu coração ele é ungido pelo Senhor. Hoje o meu coração, quando eu estou fraquejando, eu vou para o tapete da minha sala. Sento lá e falo, conversa comigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem me ajudado muito. Irmãos, eu fui tão ingrato na minha vida, que a ingratidão, você não consegue ser ingrato. Eu costumo dizer que a murmuração e a ingratidão caminham junto. Porque às vezes você não murmura com palavras, mas você murmura com atitudes. E a murmuração ela é a mãe da ingratidão. Todas as vezes, eu não tive um pai, não tive uma mãe, mas foi o que eles receberam. E Deus me deu isso. Deus levantou uma família que me recebe na casa deles com mesa, irmão. Mesa. Eu chego lá, eu escolho o que eu vou comer. E eu nunca tinha reconhecido isso, irmão. Saía de lá, às vezes, brabo, não sei o quê. Porque quando você tem ferida e não quer ser tratado, você acha que você é vítima em toda essa consequência. E aí eu saía de lá. Mas hoje eu entendo que aquela mesa daquela casa é uma mesa de restauração. É uma mesa onde hoje eu sento e consigo sentir o amor de Deus. Minha cunhada está ali. Eu sou casado com a irmã dela, tem 18 anos. A minha cunhada, eu já tive vários embates com ela. E a minha cunhada tem a linguagem dela.
Mas ela é uma mulher do coração muito solista. E hoje eu chego na casa da minha cunhada. Eles me constrangem com tanto amor. Eu falo, Senhor, obrigado. Porque eu não fui acostumado com isso. Mas o Senhor me mostra o verdadeiro amor do Senhor. Um amor de pai. Um amor que ele chega a constranger. E quando foi para mim voltar para essa igreja, eu falei assim, Senhor, me ajuda. Irmãos, era um domingo de manhã, um domingo de ceia, eu desci aquela escada ali. Vocês já viram aquelas marmitecas de alumínio que tinha antigamente? Eu desci, eu suava, igual aquelas tampas. Eu falei, meu Deus do céu, não vou dar conta de entrar aqui não. Porque o lugar onde você desonrou, quando há arrependimento, o Espírito Santo gera vergonha. E eu sentia muita vergonha. Porque eu fui muito honrado aqui, irmãos. Muito honrado. Muito honrado. Eu sou grato a essa casa por tudo. E quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, me ajuda. O Espírito Santo me acalma. Eu estava sentado ali onde está o John, o Paulo Henrique e a Esther. E a pastora Eliane colocou a mão no meu coração e ela fez uma oração que, Senhor, acalma o coração do Hugo. E eu fiquei assim, irmãos, sem força para levantar. E quando eu sentei, o pastor Luciano estava ministrando. E eu me escondia, irmãos. Eu me escondia. Eu me escondia atrás de dor, me vitimizava. Tudo tinha uma culpa. E minha família crescendo. Meu filho crescendo, minha filha crescendo. E precisando de um pai. Porque eu falo que pai não é aquele que dorme em casa, aquele que coabita com a esposa. Pai é aquele que dá destino. Pai é aquele que senta com o filho. Eu falo, igual eu falei, eu falo, meu filho, paciência com o pai, nós vamos chegar lá. E quando a pastora Luciene subiu no altar para ministrar, você põe, por favor, Bruna? Eu falando para o Espírito Santo falar comigo, aí a pastora Luciene falou isso aqui. Mas hoje Deus está dizendo para você, chega de jumentas, hoje Deus vai te achar. Falar em achar, está o Hugo e a Gabi, fica de pé. Hugo e a Gabi é um dos pioneiros dessa igreja. Tirou umas férias e veio essa semana conversar com o Luiz e está de volta. Eu queria que a igreja aplaudisse e dissesse, bem-vindos. Bem-vindos. Deus abençoe vocês. Abrace eles. Diga para eles, vocês são bem-vindos. Vai lá, dá um abraço. Diga, essa casa é sua. Vai lá. A presença de Deus está neste lugar. E quando eu ouvi isso, depois no culto, no decorrer do culto, o pastor Devani me ungiu ali. E eu falei, Senhor, eu não aceito menos do que eu viver nessa casa. E honrar o Senhor aqui. Eu não aceito, nessa casa, viver uma vida miserável que eu vivia. Porque eu vivia, irmãos. Eu vivia. Tive oportunidades, tive momentos que era para me ter feito e não fiz, mas tudo responsabilidade minha. Mas nunca é tarde para recomeçar em Cristo. Eu hoje vivo momentos maravilhosos aqui. Olha essa Bíblia, do pastor Júnior. Eu estou ministrando com a Bíblia do pastor Júnior. Eu quando estou orando, e eu oro pelo meu pastor, eu estou com ele hoje, eu fico muito feliz porque eu sinto a restauração de Deus. Eu falo para o pastor Júnior, hoje o senhor não tem um diácono, um obreiro com o senhor tem um homem fiel. Porque não basta só, um dia eu ouvi do pastor Luiz assim, não basta você ser só amigo, você tem que ser fiel. E hoje eu falo, irmãos, até hoje, a fidelidade tem nos alcançado. E eu falando da minha casa, eu coloquei que a paternidade,
ela me faltou. Mas eu nunca deixei de ter um pai. Eu nunca deixei de ter um pai. Na verdade, eu não quis ter um pai. Porque a palavra de Deus diz que o coração dos pais converterá os filhos. Mas, todavia, as promessas de Deus não falham. O coração dos filhos converterá os pais. Eu sei do lar que eu vim. Eu quero muito, e isso vai acontecer, que minha mãe esteja sentada aqui. Essa ministração chegou para ela. Essa ministração chegou para elas. A primeira vez que a minha mãe me chamou para ir num lugar, eu achei que eu ia ouvir falar de Deus, porque eu ouvia falar de Deus assim, Deus te abençoe e vai com Deus. É o que eu ouvia falar de Deus. E a primeira vez que minha mãe me chamou para ir num lugar, ela me chamou para ir num terreiro de candomblé, meus irmãos. E eu fui. Cheguei lá. São pessoas que eu acredito que muitas podem conhecer, mas muitas não. E não cabe a mim julgar e nem falar. Cabe a mim orar pela minha mãe. Essa ministração ela está vendo. E ela sabe que eu oro. Hoje ela me ligou, me desejando feliz aniversário. Depois eu compro um presentinho para você, meu filho. Falei, mãe, meu maior presente é te ver com saúde. E minha maior alegria vai ser quando eu te ver na casa do Senhor. A minha maior alegria vai ser quando eu te ver na casa do Senhor, mãe. Porque hoje a minha esposa tem o prazer de estar todos aqui. Todos estão com a minha esposa. E eu fico muito feliz de ver isso. Porque você vê a nossa igreja, a maioria é família. Você já viu, o filho vem com pai, vem com vó, vem com... E eu tenho visto isso, o agir de Deus sobre a minha casa. E eu quero dizer para vocês que eu hoje vivo um tempo novo, sim. Mas é um tempo de restauração do Senhor. Deus tem me ajudado. Deus tem dado honra da segunda casa. Deus tem me levado a lugares aonde eu feri. Deus tem me levado a restituir e a selar. E tudo isso é promessa dele. Mas a bondade de Deus, ela tem sido sobre minha vida. Deus tem sido misericordioso e gracioso comigo. E eu falo para vocês que isso tem me ajudado muito. Eu vejo aqui, às vezes, testemunhos nessa igreja. E esses dias eu estava vendo a irmã ministrar o testemunho dela sobre que ela andava no terminal com a sacola. E hoje ela desfruta do melhor do Senhor. Quando eu saí da igreja, todos os dias chegava uma mensagem no meu celular. Eu oro pela sua casa. Muito obrigado, irmã Elaine. Muito obrigado por Deus não ter deixado a senhora profetizar na minha vida e orar pela minha casa. Muito obrigado. Que a senhora continue sendo usada por Deus. Eu sou uma resposta de oração da senhora. Que a senhora continue sendo intercessora nessa casa. Muito obrigado. E Deus, Ele tem me ajudado muito, porque pessoas que eu feri, irmãos, têm me recebido com honra. Têm me mostrado o verdadeiro amor de Deus. E eu sei que isso é o amor de Deus. É o amor do Senhor. O Espírito Santo, eu tenho um devocional. Quem aqui já leu esse livro? Esse livro é maravilhoso. Todo dia eu tenho devocional da página 82, que fala sobre ferir o Espírito Santo, sobre desonrar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele manifesta em nossa vida através de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, ele nos revela quem nós somos em Deus. E eu tenho aprendido que relacionamento com Deus gera identidade. A identidade de quem você é, de que Deus quer para você, do que Deus tem feito com você. E o Espírito Santo, ele tem me ajudado muito, irmãos, muito. Eu estou ali no aeroporto, eu sou taxista lá, todos os dias, nós temos umas tendas lá, todos os dias nós temos nosso devocional lá de manhã no aeroporto. Nós começamos com 6 homens, hoje nós somos 14,
Eu até falei, pastor Saulo, nós vamos fazer um GPL lá no aeroporto, pastor, dos homens. E eu convidei alguns para estar aqui, mas agora é um horário de pico no aeroporto. E hoje nós trabalhamos lá, e eu sempre falo para eles, nós que temos o Espírito Santo, nós temos que ter ordem e decência em tudo. E às vezes eu me pego, irmão, olhando e falando isso, falo, Senhor, o Senhor é grandioso, porque eu falar isso para meus irmãos. E a bondade de Deus, irmão, é que faz isso conosco. É a misericórdia de Deus que faz isso conosco. Eu agradeço a vocês por tudo. Que Deus continue usando vocês para me amar. Que Deus continue usando vocês para me sentir amado como eu sinto nessa igreja. E eu acredito em Deus. Que Deus, Ele tem o melhor para mim, sim. Mas é eu. É eu. O passo, quem tem que dar sou eu. Quem tem que amar e querer ser amado sou eu. Quem tem que entender o processo sou eu. Porque a bondade de Deus certamente me seguirá. Amém? Obrigado, irmão. Em nome de Jesus.